Hoje a gente vai falar sobre números inteiros, né? Então, essa aqui é uma revisão do 7º ano para as turmas que estão entrando agora no 8º, tá bom? Essa aqui é uma das matérias mais importantes que a gente tem do 7º ano para a gente poder ver, tá? Depois dela, só a equação e regra de 3, que aí a gente consegue entender bem. Bom, só fazendo uma apanhada aqui para a gente recapitular, então o que acontece? O conjunto dos números inteiros. São números inteiros. São números não fracionários, né? Ou números não na forma decimal. Números que pareçam naturais, são os números naturais, e os números negativos, tá? Os números naturais negativos. A gente chama os números negativos e tal de simétricos, tá? Então a gente tem os números positivos, que segue para cá, para a direita da reta numérica, e a gente tem, aqui é positivo, e a gente tem os números negativos, que seguem à esquerda da reta numérica. Eles crescem em módulo para a direita, os positivos, e eles crescem em módulo para a esquerda, os negativos, ok? Bom, então a gente fala que o número que eu tenho desse lado, ele tem um simétrico do outro lado aqui. Então o 3, ele é simétrico do menos 3 e vice-versa. O que é simétrico? É um número que tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo algarismo que forma ele, só que com o sinal trocado. Então é chamado de simétrico, ok? Uma regra também. Os números crescem para a direita, ou seja, quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. Ou, vamos dizer assim, para pensar melhor, mais positivo ele é. Então, por exemplo, o menos 5 ele é menor do que menos 4. Tá? O menos 5 é menor que menos 4. Por quê? Se eu estiver devendo 5 reais e eu estiver devendo 4 reais, a minha dívida de 4 reais ela me faz ter uma situação melhor do que se eu estivesse devendo 5. E assim por diante. Então, quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. O 2 é menor que o 3. Né? Porque se tiver 2 reais, é menos do que você ter 3 reais. E assim por diante, ok? Enfim, isso aqui é reta numérica, então quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. Esses dias já viram ano passado. Agora, seguindo então, olha só. A gente tem as operações envolvendo esses números, tá bom? Então a primeira operação que a gente vai ver é a soma. A soma pode ser soma ou subtração, tá? Então não faz diferença, vai depender de quais sinais estiverem envolvidos aí na operação. Então, por exemplo, se eu tiver uma soma em que os números têm sinais iguais, a gente faz o quê? A gente soma os valores, os números, tá? E conserva o sinal. Então, por exemplo, se os dois forem positivos, o resultado é positivo. Se os dois forem negativos, o resultado continua negativo, tá? Então a gente conserva o sinal deles. No segundo caso, sinais diferentes. Sinais diferentes, o que eu faço? Eu subtraio os valores e conservo o sinal do maior módulo, ou seja, o maior número que aparecer, tá? No exemplo vai ficar mais claro, tá? Então a gente tem que seguir essas duas linhas. Sinais iguais, soma e conserva. Sinais diferentes, soma e fica com o sinal do maior, ok? Beleza, então vamos para os exemplos aí. Então o primeiro exemplo que eu tenho aqui é 4 menos 6. Quando não tem nada na frente do número, ele é sempre positivo, tá bom? Você pode colocar um sinal positivo. Então mais 4 menos 6. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então vai ser 6 menos 4 vai dar 2 e conservo o sinal do maior. O maior aqui é o menos 6, né? No caso, o maior é o 6. Então vai ficar com o sinal dele. Então o resultado aqui meu vai ser menos 2, ok? Seguindo aqui então. Sinais iguais, menos 7 e menos 5. Sinais iguais que eu faço? Soma os números, então 7 mais 5 vai dar 12. E conservo o sinal. Que sinal? O sinal deles. Porque os dois são negativos, então conservo o sinal deles. Ok? Seguindo aí. Menos 10 mais 4. Sinais diferentes, subtrai. Então 10 menos 4 dá 6. E conservo o sinal do maior. Maior que é o 10. Então conservo o sinal do 10. Ok? 3 mais 9. O 3 é positivo, porque ele não tem nada na frente. Então é mais 3 mais 9. Sinais iguais que eu faço? Soma. Então 3 mais 9 vai dar 12. E conservo o sinal deles. Aí, ó. Certo? Menos 6 mais 1. Sinais diferentes subtrai. Então 6 menos 1 dá 5. E conserva o sinal do maior número. O maior número é 6, o sinal dele é negativo. Então conserva o sinal do 6. Tá? A letra F. Menos 8 mais 15. Sinais diferentes subtrai. Então 15 menos 8 dá 7. Agora o que acontece? Eu vou ficar com o sinal de quem for maior. O maior que é o 15. Então ele é positivo. Então o resultado meu vai dar mais 7. Tá? Menos 4 mais 4. Sinais diferentes subtrai. Então 4 menos 4 dá 0. Que vai ficar o quê? Positivo ou negativo? O 0 não tem sinal, né, gente? O 0 está aqui no meio da reta numérica, ó. Ele está no meio da reta numérica. Ele não tem simétrico. Então o 0 não é nem positivo nem negativo. Então simplesmente é 0, tá bom? E o último aqui, ó. 0 menos 2.
Então, 0 menos 2, no caso, o 0 não vale nada, eu posso simplesmente cortar ele, então o resultado meu aqui é menos 2. Ok? Bom, isso aqui foi a primeira operação, que é a soma e subtração, tá bom? Seguindo aí, a gente tem a outra operação, que é o produto, tá? O produto pode ser multiplicação ou divisão, tá bom? Então, como que eu faço o produto? O produto tem aquele famoso jogo de sinais, tá? O que acontece? Se eu tiver uma multiplicação ou divisão envolvida, entre dois números com sinais, tal, positivo ou negativo que seja, a gente tem uma regrinha que é a seguinte, olha só. Sinais iguais vai ser sempre positivo, sinais diferentes sempre negativo, tá? Então aqui a gente tem um modelinho, olha só. Sinais iguais, mais com mais dá mais. Sinais iguais, menos vezes menos dá mais, tá? Porque sinais iguais, ó. Mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais. Sinais diferentes, mais vezes menos dá menos, sinais diferentes. Menos vezes mais dá menos, sinais diferentes, ok? Isso aqui é só pra gente relembrar, tá bom? Na prática é um pouco mais simples, tá? Então como é que eu faço isso então? Olha só. Reparem que tem sempre uma multiplicação envolvida aqui, ó. Tem uma multiplicação, multiplicação, multiplicação. Por isso tem o jogo de sinais. Se não tivesse essa multiplicação, não teria jogo de sinais, tá bom? Aí a gente faria a regra anterior. Então no jogo de sinais, a gente faz, se tiver na multiplicação, a gente faz jogo de sinais. Se não tiver, é aquele de somar ou subtrair, beleza? Então vamos lá então. Primeiro eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, sinais iguais vai dar mais. E 3 vezes 7 vai dar 21. Tá aí. Certo? Bom, seguindo aqui a sequência, o 8 não tem nada na frente, então ele é positivo, tá? Então vai ficar menos com mais dá menos. E 2 vezes 8 vai dar 16. Letra C. Menos com menos dá mais. Sinais iguais dá mais. E 5 vezes 2 vai dar 10. Tá aí. Bom, aqui o 4 meu não tem sinal e o 3 também não tem sinal. Então eles são positivos, tá? Quando não tem sinal. Porque o sinal positivo, a princípio, todo número é positivo, tá? Se não tiver sinal nenhum na frente. Tanto que na reta numérica a gente começa lá nos números naturais do 0 para frente, né? Então ele não tem sinal, a gente não preocupa por sinal. A partir do momento que a gente tem os negativos, aí a gente faz um contraponto, né? A gente pega um positivo e coloca o sinal negativo no outro. Então aqui vai ficar mais com mais, sinais iguais dá mais. E 4 vezes 3 vai dar 12, tá? Lembrando, se você não quiser colocar o sinal no número positivo, não precisa, tá? Aqui eu podia colocar simplesmente 12 mesmo, ó. Só o 12. É a resposta, porque o 12, quando não tem sinal na frente, ele é positivo, tá? Seguindo então, menos 10 vezes menos 6, sinais iguais, menos com menos dá mais. E 10 vezes 6 vai dar 60. Certinho? Bom, aqui eu tenho uma multiplicação, é só o sinal multiplicando parênteses. O que eu faço? Simplesmente eu faço jogo de sinal. Então aqui, ó, menos vezes menos dá mais, porque sinais iguais dá mais. E o 3 repete, porque aqui é como se tivesse 1 na frente do sinal, então é como se fosse vezes 1, tá? Seguindo então, 4, aqui o 4 não tem sinal, ele é positivo. Então vai ficar, fazendo o jogo de sinal então, mais com menos, sinais diferentes dá menos. Então aqui vai ficar, ó, mais com menos dá menos. E menos com menos, ó, menos com menos vai dar mais. Ok? E agora é só multiplicar. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Tá aqui. Bom, aqui seguindo. Então, o 3 aqui embaixo não tem sinal, ele é positivo. Essa fração ela é uma divisão também, então posso considerar uma divisão. Então vai ficar menos com mais, mesma coisa, jogo de sinal. Sinais diferentes vai dar menos. 12 dividido por 3 vai dar 4. Tá? Então isso aqui vai dar menos 4. A próxima, menos 6 dividido por menos 2. Sinais iguais, menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 vai dar 3. E para finalizar aqui, aqui eu coloquei só o sinal diferente aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então vai ficar menos com menos, sinais iguais vai dar mais. E 20 dividido por 1 vai dar 20 mesmo. Então aqui vai dar mais 20. Ok? Bom, gente, hoje foi só isso, tá? Essa aqui é a revisão da nossa primeira semana de revisões do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no grupo, tá bom? Um abraço a todos e tchau.